Glória a Deus. Eu cumprimento muito a paz do Senhor, amém? Estou um pouco rouco hoje, irmão, só pela misericórdia do Senhor, amém? Prometo que não serei muito extenso. Aleluia. Estou gripado, mas Deus dá a vitória, amém? Vamos estar dando início à lição que tem por título Entre a Páscoa e o Pentecoste. Tem um texto áureo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Nossa verdade prática: sem a Páscoa, não há Pentecoste. E sem o Pentecoste, a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Amém? Paulo já foi lido esta noite. Está passando a introdução. Na última lição desse trimestre, veremos que das festividades do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas para o crente em Jesus Cristo são a Páscoa e o Pentecoste. Tendo em vista esses dois marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Stanley Jones, a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecoste. Sem a Páscoa, não pode haver Pentecoste. Sem o Pentecoste, a Páscoa perde a sua eficácia. Isso significa que duas são as experiências indispensáveis aos discípulos de Jesus: a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Através do Evangelho completo, podemos reviver a experiência da igreja primitiva que apregoava ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e opera sinais e maravilhas, e em breve virá nos buscar. Amém? Então, nessa introdução, me chama a atenção no final dela, é que o autor vai deixar bem claro qual é a função da igreja. Amém? Então, mas para você ver, nós temos que dizer que Jesus, ele salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e opera sinais, maravilhas, e em breve virá nos buscar. Aleluias, glória a Deus. Então essa é a verdadeira mensagem da igreja. A igreja, em cima dos altares, tem que se manter essa palavra. Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, ele cura as enfermidades e um dia ele vem nos buscar. Então essa é a mensagem, o ponto exato que a igreja tem que atingir nos seus altares é a palavra da salvação. Nós não podemos deixar sair de cima do altar do Senhor essa palavra. Parar de trazer muita palavra de autoajuda, palavra de consolo, palavras para aumentar o ego do ser humano, do homem em si. Não, o que se deve pregar aqui em cima é apenas a palavra do Senhor, que Jesus salva. Esse é o ponto central do Evangelho. Hinos hoje são cantados em cima dos altares do Senhor. Há muitos hinos cantados que tiram Jesus do centro. E o hino da pregação, Jesus ele tem que estar no centro. Se ele não estiver no centro, não é adoração. Não é. Então nós temos que tomar cuidado. E se é cantado hoje em dia, há muitos hinos bonitos de se louvar, de escutar, mas Jesus Cristo ele não está no centro. E o papel da igreja é pôr ele no centro. Foi ele que morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vidas. Então, que essa mensagem ela não saia de cima do altar. Amém? O primeiro ponto
sentido: Cristo, nossa Páscoa. Tanto para os cristãos quanto para os judeus, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia Sagrada. Se por um lado celebra a libertação nacional de Israel, por outro simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo. Então esse é o verdadeiro símbolo da Páscoa. Não tem ovo, não tem coelho. O ser humano tem a mania de querer tampar Jesus em certas datas. A Páscoa é uma delas. O que tem a ver coelho, ovo. O ovo e o coelho foi colocado no dia de Páscoa como símbolo de fertilidade. A Páscoa é a morte de Jesus no Calvário para a redenção dos nossos pecados. Esse é o verdadeiro símbolo da Páscoa para nós. Para o povo de Israel foi a libertação do Egito. Para nós é a morte de Jesus como sacrifício perfeito. Então não existe ovo, não existe coelho. A igreja tem falhado. O que acontece? Nós adultos sabendo que não tem coelho, não tem ovo, mas no dia da Páscoa se dá ovo às crianças. Ensinando aqui. Entendendo? No dia da Páscoa se dá um ovo, comemora. Mas nós que somos adultos sabemos que temos que ensinar para ele o verdadeiro sentido da Páscoa. Não tem ovo, não tem coelho. O verdadeiro sentido é que Jesus morreu por nós na cruz. Às vezes nós ficamos pensando muito em chatear um, chatear outro, chatear a criança, chatear o adulto. Tiramos a verdade de se voltar. Queremos tampar ela, não. Desde novo nós temos que aprender. A verdade é uma só. Quando eu era mais novo, eu estudava no colégio, a minha mãe me falou que o homem foi Deus. Nós tivemos uma briga com a professora, ela falou comigo que o homem veio do macaco. O ensinamento que minha mãe me deu era cristã, que Deus criou o homem. Iniciou uma discussão, eu não fiz o trabalho, não respondi a resposta porque eu sabia. Nós não viemos do macaco. Então, o certo, ele é certo em qualquer lugar, principalmente se tratando da palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado com certas coisas que nós fazemos. Nós estamos ensinando. Nós temos que ensinar o certo. A criança, a Bíblia fala, ensinar o menino o caminho que deve andar. Nós temos que ser enérgicos com isso. Nós sabemos, não, foi Jesus que morreu. Primeiro ponto, definição. A palavra Páscoa origina-se do vocábulo hebraico Pessar, que etimológica e tipicologicamente, só porque eu estou rouco, pode ser definida como a passagem da escravidão, a liberdade. Essa interpretação cabe tanto à nação hebreia como ao crente em Jesus, conhecida também como a festa dos pães asmos. A Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia Sagrada, porque marca a primeira aliança formal entre Deus e o seu povo, que está em Êxodo 24, 7 ao 8. Então, ali quando se há a Páscoa, Deus manda fazer toda aquela cerimônia, uma aliança que ele está fazendo com aquele povo. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, nós levantamos a mão, ele está fazendo aliança com nós. Nós vamos entender um pouco mais abaixo como o cordeiro que o Senhor mandou que o povo matasse, se alimentasse dentro do dia, antes de sair do Egito. Você vai ver que tem grande comparação com o que Jesus passou. Vamos ver um pouco mais abaixo. Então, ali a Páscoa foi essa aliança. Amém? Segundo ponto aqui, a cerimônia pascual. No capítulo 12 de Êxodo, a cerimônia pascual é detalhada com rígidas recomendações, a fim de que os hebreus jamais se esquecessem de seu real significado. No 10º dia do primeiro mês, cada família hebreia tomava um cordeiro ou cabrito, macho,
de um ano e sem defeito, para imolá-lo no 14º dia. O sacrifício deveria ser comido reverentemente com pães ázimos e ervas amargas. Ali, há ervas amargas que manda eles comer junto com o cordeiro, é para que eles não esquecessem o sofrimento que eles passaram no Egito. Foi por isso que eles teve que comer o cordeiro, ele se alimentar dessa erva amarga, para que ele possa lembrar como Jesus fez com aquele homem, curou ele, mas falou: leva a sua cama. Quando ele olhasse para ela, ele vê da onde Jesus a tirou. Então, muitas vezes acontece isso nas vidas. Quantas coisas que nós não passamos, nós carregamos aquilo para mostrar para nós da onde Jesus nos resgatou. Amém? Eu carrego essa marca na minha cabeça quando alguns irmãos vê eu meio careca assim, essa marca é a minha cama. Toda vez que eu olho no espelho, eu vejo o tamanho do livramento que o Senhor me deu. Então ali, essa erva amarga era para isso, para que eles lembrassem o Senhor fez por eles no Egito. E alguns detalhes que eu tinha falado com os irmãos: o Senhor mandou: tomarão do sangue e porão em ambas os umbrais, na verga da porta. Era uma das regras. O sangue simboliza a vida de uma vítima. O sangue de Jesus. Então já começa a comparar. Simboliza o sacrifício oferecido em substituição, uma vida entregue em troca de outra. A Bíblia vai falar para nós que sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Então, assado no fogo. Interessante, as razões podem ser que assar fosse mais fácil que cozinhar e que seria difícil cozinhar. Cordeiro sem cortá-lo em pedaços, porque também parece ter sido proibido, porque não poderia se quebrar o osso. Tinha que ser assado, tinha que ser comido, e restasse, tinha que ser queimado. Mas os ossos dele não poderia ser partido. E assim aconteceu com o nosso Jesus. A crucificação, nenhum osso dele deveria também ser partido. Os pães asmos, o cordeiro assado deveria ser comido com pães asmos, pois o fermento produz fermentação, símbolo natural de impureza e corrupção. Então o pão tinha que ser sem fermento. Combater o cordeiro, alimentar o cordeiro, tem que ser sem corrupção. Santa Ceia não fala exatamente assim mesmo, quando você participa do sangue do corpo. Ali há um alto exame que você fazem, se você está hábito ou não de tocar. Então, esse pedido que foi feito para não com asma, não podia ter impureza. E as ervas amargas, é o que eu tinha acabado de falar. Bem, era para que eles tirassem. O Senhor os tirou. Aqui, nada deixarei dele, né? Toda a carne deveria ser consumida na refeição, para que não se decompusesse, visto que o corpo de Cristo não veria a corrupção. Então, tinha que se comer tudo ou pôr no fogo para queimar, para não se apodrecer. Então, Jesus ressuscitou também o corpo de Jesus. Amém? Lombos cingidos para o trabalho ou para uma viagem, em que se tenha que carregar algo à parte da frente das longas e soltas vestes sanitas, semitas, dobradas e amarradas na cintura, sandália nos pés. Não era costume usar sapatos dentro de casa ou às refeições. Comê-lo em a pressa, como não sabia o momento, e pelo fato de terem que queimar os ossos do cordeiro antes de ir, deveriam terminar a refeição mais rápido. Ali mostra para nós uma preparação. Então, os lombos cingidos, pés calçados, chama de preparação. Alimentava do cordeiro, está preparado. Assim é a nossa vida, nós temos que alimentar o sangue do corpo de Cristo. Amanhã
para isso. Nos alimentar, estar preparado. Uma hora o Senhor ele pode voltar. Uma hora ele pode te chamar também. Essa. Amém? Louvado é o Senhor. Vou voltar aqui para a lição. Terceiro que é a simbologia. Como já dissemos, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios, pois através de Jesus Cristo, ambos os povos fizeram-se um. Eis porque o Senhor Jesus foi identificado desde o início de seu ministério como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício dos sacrifícios. A simbologia redentora da Páscoa ganha vida na expressão da celebração da Santa Ceia, a qual nós, em nome de Jesus, participaremos amanhã. Levemos em conta também que o Senhor Jesus foi crucificado durante a celebração pascual. Então, o sacrifício de Jesus, né? Vamos falar sobre o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício do Senhor Jesus, teve muita coisa a ver com outras coisas. Nós começamos a ver como o Senhor fez a exigência, como era para ser feito aquele Cordeiro. Isso perfeito. Amém? Não existe outro a não ser o sacrifício do Senhor Jesus. Vamos estar passando por esse ponto. Outra tem que me aguentar rouco. Imagina para mim que estou falando aqui em cima. O segundo tópico, o Pentecoste, a festa das primícias. Sem a Páscoa não pode haver Pentecoste. Significa que sem a experiência pascual, as primícias não têm qualquer significado diante de Deus. O sangue do Cordeiro é imprescindível à nossa redenção. É o que eu tinha acabado de falar, que tem em Hebreus 10, 18. Sem derramamento, não há remissão de pecado. Então, por isso que foi preciso que Jesus morresse, derramasse o teu sangue ali na cruz, para que nós possamos chegar diante dele e ter os nossos pecados perdoados. Primeiro ponto, que é a definição, a festa forte, celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe as seguintes designações: festa das colheitas, das semanas, das primícias. Enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica, o Pentecoste era uma celebração pública, na qual toda a nação louvava a Deus. Por sua suficiência, era também um momento de se exercer a misericórdia do serviço social. Essa parte que chama de serviço social, porque o Senhor Jesus, ele vai falar sobre isso. Ele fala que, vamos dizer assim, a igreja, ela tem que ter um papel social na comunidade. O Senhor Jesus vai falar certa vez: tu não me vestisse, estive fome, não me deste de comer. Nós dissemos, Jesus vai deixar o Senhor assim. Não, a igreja, ela tem um papel espiritual, mas ela tem também um papel social. Nós não se, mas é o mandamento do Senhor Jesus. Tem que ter uma obra social. A igreja, ela tem que ajudar o necessitado. Se chegou alguém necessitado na casa do Senhor, a igreja tem por obrigação ajudar. É um mandamento que Jesus falou: diminui e não me vestis. Sempre me vestir. É nosso, além de nós. E ao Evangelho faz parte do mandamento de Cristo. O cerimonial. Em santa convocação, na qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa. Israel
apresentava a Deus as primícias de suas colheitas. A cerimônia tinha início no exato instante em que a foice punha-se a ceifar a seara. No momento mais solene, o adorador movia os molhos perante ao Senhor. Aqui, Jesus, mais embaixo, aqui na simbologia, a simbologia que é para nós, pentecostais, as primícias representam as almas que, através do evangelismo e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, Ele mesmo comparou o ganhar almas ao semear e ao ceifar. Nós, como cristãos, quando nós evangelizamos, quando nós levamos a palavra do Senhor, nós temos que ter alegria. É como se nós pegássemos ali uma colheita, apresentasse ela ao Senhor. Uma alma a qual você luta por ela, uma alma a qual você leva o Evangelho de Cristo e ali ela se rende aos pés do Senhor, para você apresentar ela a Deus com alegria. Você acolheu, você lutou por ela, você plantou ali a semente do Evangelho, fruto, ele que aquela pessoa veio, está aos pés do Senhor. Então, isso, essa cerimônia que eles faziam, alegria, a festa foi esse a alegria toda, assim tem que ser nós. Essa festa, né, da colheita, representa para o evangelismo. O papel que a igreja tem feito, almas que a igreja tem colhido. Então, voltando nem se eu tinha falado, né, o que a igreja tem que fazer, lembrar que o papel dela é ganhar vida, resgatar vidas, pregar que Jesus cura, Jesus salva. Esse é o papel da igreja, para que nós possamos depois vir colher almas para o Senhor. A igreja ela tem a obrigação de colher almas. Nós não podemos ficar estagnados. Ou seja, o problema é que a obra missionária da igreja, ela só é vista onde há um coração que não conhece Jesus, ali é uma terra para ali é um campo missionário. Aí se acha que missão vai para a África, onde aí é considerado missão. Então você na sua rua, na sua escola, você já não considera mais um missionário. O missionário é só aquele que está lá na África. Eu não sou missionário. Todos somos missionários. Onde estiver oportunidade para levar a palavra, ela tem que ser levada. Para quê? Que no dia de você colher, você apresentar, convence o homem do pecado, é o Espírito Santo, a ordenança de levar o Evangelho a nossa. Nós temos que. O Espírito Santo vai fazer a transformação. Você vai poder jubilar com aquela alma da presença. Você vai poder apresentar com alegria o Senhor. Você plantou um dia e deu a semente. Deixar o Senhor, muito obrigado. Meu amigo estava perdido. Minha mãe não queria saber. Hoje ela está presença. Meu pai não queria saber estar aqui. Meu esposo não queria saber estar aqui. Assim é a vida do cristão. Parar de achar que a missão é só em outro país, a missão dentro da sua família, a missão dentro do seu trabalho. Leva a palavra do Senhor todo o tempo oportuno, pregue e leve o Evangelho de Cristo. Amém? E agora, a Páscoa. E a Páscoa vem falar a nossa remissão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, a presença do Senhor. Agora, o forte. Ali o que aconteceu também uma ordenança ficar em Jerusalém, ter que do alto sejais revestido de poder. Então você tem os seus pecados perdoados sobre a cerimônia a qual o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Agora o Senhor manda você revestir para você avançar. Nós que estamos na casa do Senhor, primeiro, nós temos que nos revestir, depois avançar. Não podemos sair igual doido, querendo avançar, antes de estar revestido,
senão nós iremos ficar no meio do caminho. Não conseguir avançar. Porque foi uma ordenança do Senhor. Ficar em Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. Depois o Senhor leva o Evangelho. Todo mundo. Ideia, mandando então ali as pessoas levar os discípulos. Também então por isso que um depende do outro. Né? Cristo do Senhor Jesus, depois que você recebeu, né, a remissão dos seus pecados, foi perdoado, você precisa investido para que você leve a palavra do Senhor Jesus, amém? Leve ela com força, com confiança, levando a verdade. Jesus cura, batiza, vai levar para o céu, e Jesus está voltando. Parar de mensagens que Jesus vai te dar tanto, vai te dar. A bênção, ela segue, não precisamos correr. A bênção do Senhor, ela nos seguirão. Amém? Possamos levar sempre essa palavra genuína, que é o Evangelho da cruz. Eu agradeço a minha oportunidade. Quero passar agora a palavra